Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Nós vamos conversar hoje sobre o filósofo Hegel, mais especificamente sobre a dialética do mestre e do escravo, ou como também é conhecida, a dialética do senhor e do servo. Está presente no livro Fenomenologia do Espírito, publicado em 1807, na seção Consciência. Bem, vamos lá. Trata-se da evolução da autoconsciência. É uma análise das relações humanas, uma análise do autoconhecimento, uma análise da dinâmica da liberdade. Mestre e escravo, ou senhor e servo, como vocês preferirem, são representações simbólicas das fases iniciais do processo de autoconsciência e desenvolvimento humano, onde nós temos presente o desejo, fundamental o desejo. A consciência se desenvolve por meio do desejo. Há uma diferença, no entanto, entre o desejo de nós, seres humanos, em relação ao desejo de outros animais. E já vou explicar isso. Mas primeiro quero que fique claro uma coisa. Quando nós falamos em desejo, obrigatoriamente este desejo sempre se dá em relação a algo externo a esta pessoa. Tá? É sempre algo de fora, algo que não me pertence. Então o desejo é sempre voltado para fora, algo externo. Vamos então agora a esta diferença entre os animais e os humanos no tocante ao desejo. Nos demais animais, porque nós humanos também somos animais, não? O desejo se extingue quando da obtenção do objeto do desejo, saciando-se. Se um cão quer um osso, quando você der o osso para o cão, o desejo dele acaba. Ele agora possui o objeto do seu desejo, que é o osso. Com humanos é diferente. Quando você está de posse do objeto do seu desejo, o desejo não se extingue. Ele continua presente. E vamos analisar isto. O desejo não para quando da obtenção do objeto do desejo em humanos. Que fique claro isso. O desejo incide sempre sobre outro desejo, tá? E não sobre um mero objeto. Quando amamos alguém, por exemplo, nós oferecemos a esta pessoa. Nós oferecemos totalmente a essa pessoa que nós amamos. Mas também exigimos que esta pessoa se ofereça, por sua vez, a nós. Então o que eu quero não é essa pessoa enquanto objeto. O que eu quero é o desejo dessa outra pessoa. O que os humanos, de fato, desejam não é, então, esta outra pessoa na qualidade de um mero objeto. Não. O que eles desejam é o desejo desta outra pessoa. É que esta pessoa deseje a eles. Então, é uma busca pelo desejo do outro. Há uma disputa entre forças amorosas e destrutivas na consciência. O que é, simultaneamente, egoísta e altruísta. Busca-se o reconhecimento pelo outro o tempo todo. Há um conflito inicial, não dialético. Tá? É um conflito radical entre consciências. É a própria guerra. Gente, você está gostando? Se não for inscrito, se inscreve no canal. E deixe seu comentário, quero saber a sua opinião sobre essa análise que nós estamos fazendo sobre o desejo e o desenvolvimento da consciência humana. Mas vamos lá. Eu falei que é um conflito inicial não dialético. Agora, existem 3 soluções possíveis para esse conflito. A primeira seria um equilíbrio de forças entre os adversários em luta. As forças são iguais a um equilíbrio. A segunda é que um é vencido e aceita morrer. É uma solução. Um passa a ser totalmente o objeto do outro.
E a terceira solução é que este que foi vencido pede perdão ao vencedor e aceita ser o seu escravo, o seu servo. Agora, vamos pensar no Senhor. Se o Senhor mata o servo, se o mestre mata o escravo, veja, ele perde uma consciência que o reconheça e ganha no lugar uma coisa, um objeto incapaz de reconhecer a sua própria consciência. Sim, porque essa pessoa, enquanto estava vivo, esse escravo, era outra consciência. Mas agora que morreu, essa consciência se extingue. O que eu tenho ali é um objeto, como uma mesa, como uma cadeira, um objeto que é incapaz de reconhecer a mim próprio como outra consciência. Então, é uma dominação abstrata. O Senhor também é escravo nesta relação. Há uma dupla servidão. Porque o Senhor necessita que o escravo reconheça ele enquanto outra consciência, enquanto Senhor. Senão, o escravo será um mero objeto, uma mera cadeira, uma mera mesa, incapaz de contribuir com o reconhecimento da consciência deste Senhor. O Senhor, o mestre, se apresenta como uma consciência. O escravo também é uma consciência. Esta outra consciência, que é o escravo, tá? Ela se torna um objeto. Ao submeter o escravo à condição de objeto, necessita que este reconheça como Senhor. Entende, gente? O Senhor pega o escravo que tem uma consciência, tá, e o reduz à condição de um objeto, na qualidade de escravo. Mas, por sua vez, necessita que este escravo, porque é um humano reduzido à condição de objeto, o reconheça como Senhor, reconheça que ele é uma consciência. Então, para o escravo reconhecer o mestre, no entanto, é preciso que este escravo atue como uma consciência e não como um objeto. E só existem essas duas possibilidades, ou é consciência ou é objeto. O escravo é simultaneamente objeto e consciência. E quando o mestre precisa que o escravo o reconheça como Senhor, este mestre passa a ocupar, tá, o papel de objeto diante de outra consciência. Porque agora quem é objeto é o mestre, na medida em que ele é reconhecido pela consciência do escravo. Então houve uma troca de posições. Posições, portanto, de mestre e escravo, sujeito e objeto, são constantemente trocadas em uma relação dialética. A afirmação de um sujeito, o mestre, o senhor, a tese, tá, precisa do reconhecimento do outro, do escravo, do objeto, tá, da antítese. E quando nós temos uma tese e uma antítese, no caso o escravo e o mestre, nós passamos a ter uma terceira coisa. E essa terceira coisa é chamada por Hegel da negação da negação. Esta negação da negação é a síntese, cujo desenvolvimento histórico, tá, vem ocorrer, portanto, na síntese, tá, que é a superação das contradições inicialmente presentes. Na dialética do mestre e do escravo, temos uma relação de dominação. No início, o mestre detém o poder absoluto sobre o escravo, incluindo a sua vida e a sua morte, porque se o mestre quiser, manda matar o escravo. Tá? A vida do escravo lhe pertence. Tá? É uma forma de dominação direta,
onde o controle se dá sobre todas as esferas da vida e do trabalho desta pessoa reduzida à condição de objeto, que é o escravo. Mesmo diante do total controle e subordinação, o mestre também é dependente do escravo, pois o mestre necessita do escravo para atender às suas necessidades materiais. O escravo interage com o mundo por meio do seu trabalho, no lugar do mestre, o que permite que o escravo adquira autoconhecimento e também autoestima. O mestre, justamente por não interagir com o mundo, ou seja, por não ter essa experiência com o mundo, por meio do seu trabalho, já que é o escravo que faz todo o trabalho, o mestre não adquire autoconhecimento e autoestima. Esta relação de dependência leva ao conflito e também ao reconhecimento. O processo dialético se faz presente com a inversão destes papéis, do mestre, do escravo, do senhor e do servo. O escravo, ele toma consciência por meio do seu trabalho, ele é alguém que interage no mundo circundante por meio do seu trabalho. O mestre não, mas o escravo sim. O mestre depende dos resultados do trabalho do escravo. Há uma inversão na relação de poder entre mestre e escravo. Uma inversão dialética. O escravo inicia a sua percepção e também a sua compreensão sobre a sua própria liberdade e dignidade. Este processo dialético caminha para o reconhecimento mútuo e a liberdade. Tanto o mestre como também o escravo tendem a reconhecer a igualdade essencial presente em toda a humanidade, sim, porque tanto o mestre, tanto o escravo são humanos. E esta igualdade, esta liberdade está presente na humanidade como um todo. O que é importante para a real realização da liberdade, esta compreensão, tá? Esse reconhecimento dessa igualdade, tá? Entre os humanos. Então, na dialética do mestre e do escravo, nós temos o autoconhecimento e a liberdade. São alcançados por meio das interações com outros humanos. O reconhecimento mútuo é essencial para o desenvolvimento ético e político. Nesta dialética do mestre e do escravo, nós temos que, para o progresso do pensamento e da autoconsciência, é essencial a presença de contradições e conflitos, senão não há desenvolvimento algum. Destaca a complexa interação entre, por um lado, a liberdade individual e, por outro, o reconhecimento mútuo. É fundamental esse reconhecimento mútuo. Gente, esta passagem na Fenomenologia do Espírito, de 1807, ela ganhou muita importância e entre os comentadores. Aqui no Brasil mesmo, há um destaque muito grande a essa passagem por parte de vários professores universitários nas suas respectivas faculdades, universidades, e em parte por causa de um outro movimento, que é o marxismo-leninismo. Quando nós falamos em comunismo, quando nós falamos nas ideias de esquerda, eu acho que vocês já perceberam que essa dialética do mestre e do escravo se encaixa perfeitamente na temática marxista do burguês versus proletário, o proprietário dos meios de produção e aquele que nada possui além da sua força de trabalho. Veja, isso não está presente nos escritos de Hegel. O Hegel não pensou isso. O Hegel está interessado
no desenvolvimento da consciência. Tá? Mas este exemplo que ele dá do mestre do escravo acaba ganhando um destaque, em parte por causa do interesse presente em vários professores, tá? Dentro de uma outra abordagem ideológica, filosófica, política. Tá? Onde, claro que você pode interpretar tudo que eu falei aqui, não em termos meramente da consciência, em Hegel, mas sim dentro de um prisma marxista-leninista. Tá? É uma leitura possível, o que traz interesse redobrado por essa temática para um certo grupo de docentes. Tá? O que é válido também. Tá? Mas só estou deixando isso claro aqui no final, já que a ênfase a essa questão dada pelo Hegel é com relação ao desenvolvimento da consciência, da liberdade, do reconhecimento mútuo, da necessidade do desejo do outro, que o que eu busco não é o outro enquanto objeto, e sim o outro enquanto consciência, enquanto desejo. Que nada tem a ver dentro do pensamento do Hegel com outras teorias políticas, marxistas, leninistas, não tem nada a ver. Mas pode-se fazer uma leitura, sim, tá? da obra de Hegel a par, tá? Com outro movimento político, filosófico, ideológico. Tá bom, gente? Olha, muito obrigado pela presença até aqui. Valeu mesmo. Até mais.